Então, bom dia, galera. Tudo bom? Hoje é a nossa primeira edição de Café com o Cônsul. Eu já estou com o café aqui na mão. Eu espero que vocês também. Gente, nossa live de hoje é em homenagem de um dia muito importante e muito especial, o Dia Internacional da Mulher, que vai se realizar amanhã, no dia 8 de março. Esse dia foi instituído como data oficial em 1975 pelas Nações Unidas. Atualmente, 100 países no total comemoram essa data como dia de protesto por direitos da mulher ou de celebração do feminino. E hoje temos uma convidada muito especial para falar sobre esses temas, sobre a luta das mulheres pela igualdade e para comemorarmos juntos essa data importante. Professora doutora Maria Cristina Ferreira, ou Cris, sei lá. Bom dia, seja muito bem-vinda. Como você está? Bom dia, muito obrigada. Ótima. Eu gostaria inicialmente de agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui hoje participando desta live. Tá? Imagina. Tá, eu já falei, já estou com café na mão, espero que você também, porque essa edição se chama Café com Gosto, sei lá, café ou água, ou seja o que for. Então, eu vou te apresentar com umas palavras, me corrija se falo alguma besteira, tá? Você, a Maria Cristina, é carioca da Gema, mas com raízes em Minas Gerais. É verdade isso? E Sim, sim. especialmente, não só isso, você é uma das principais expoentes da psicologia organizacional e do trabalho no Brasil, nas áreas de comportamento organizacional positivo, medidas psicológicas e psicologia transcultural. Sua trajetória é muito ampla, você contribuiu para os avanços das pesquisas nesta área no Brasil e no mundo, professora da UFED, da UERJ e muitas outras coisas. Você pode falar mais sobre isso depois. E, finalmente, você também é mãe, né, de dois filhos, é isso? Dois Isso. filhos que frequentam a escola alemã Cruzeiro, muito boa, aliás. Uhum. E, e mais uma vez, muito bem-vinda nessa live. Se eu Se eu vejo comentários da galera de vocês assistindo, eu posso também direcionar essas perguntas à Maria Cristina. Mas eu vou começar com a primeira já. Então, eu fiquei super impressionado com o seu currículo e as suas áreas de pesquisa, tudo isso, mas explica realmente do que se ocupa a psicologia organizacional e do trabalho, que é um término muito técnico, né? Sim, sim. Bom, eu gostaria só de dizer inicialmente assim, que meus filhos estudaram no Cruzeiro e atualmente o meu neto estuda no Cruzeiro, né? O meu neto Nossa, que mora aqui no Brasil estuda no Cruzeiro, porque eu tenho também dois netos que moram na Alemanha, né? Que eu olha, tenho a que mora na Alemanha e os meus dois netos, então, alemães estão lá, mas uhum, o meu filho que mora aqui, o meu neto estuda no Cruzeiro atualmente, sendo que os meus dois filhos também estudaram no Cruzeiro, né? que E por bacana, já isso é tem uma, uma grande ligação com a cultura alemã por é, conta disso, né? Bem, ótimo, estamos felizes por isso, é uma tradição já na sua família, né? sim. Bem, com relação à psicologia organizacional e do trabalho, né? Este é um ramo da psicologia que não é muito conhecido do público que não é da área, porque, em geral, quando se fala da psicologia, as pessoas têm a ideia da psicologia clínica, né? Sim, Do papel do psicólogo, né? Enquanto sim, profissional que vai se ocupar do estudo, do tratamento e do diagnóstico, né? Dos processos psicológicos. Sendo que a psicologia organizacional e do trabalho, ela tem como objeto de estudo o comportamento das pessoas
nas organizações de trabalho. Então, enquanto a psicologia geral estuda o comportamento do indivíduo, a psicologia organizacional e do trabalho ela vai estudar e vai, né, acompanhar o comportamento do indivíduo nas organizações. Então, ela vai se ocupar do trabalhador, não numa perspectiva individual, mas numa perspectiva de grupo. Então, interessa saber, por exemplo, os efeitos das condições de trabalho sobre os empregados. Interessa saber, por exemplo, os relacionamentos que os empregados desenvolvem no contexto do trabalho. E por aí vai. Enfim, o objeto de estudo é sempre os impactos que a organização tem nos trabalhadores. E também, obviamente, como os trabalhadores contribuem para a organização. No meu caso específico, eu tenho duas áreas de interesse. Uma delas que é a saúde e bem-estar do trabalhador. Então, venho desenvolvendo já há algum tempo pesquisas sobre como as condições de trabalho interferem no bem-estar do trabalhador, numa perspectiva sempre de aumentar, né, de estudar maneiras de aumentar o bem-estar no trabalho. E estudei durante bastante tempo também a questão do papel da mulher nas organizações. Sim. E vamos falar um pouco mais sobre esse último aspecto, né? Porque estamos falando no contexto, né, do Dia Internacional da Mulher, e também acho que é um tema muito pertinente ainda, né? Então se vêem muitas mulheres famosas também no Brasil, né, na área da política, da cultura, empresárias, jornalistas, né? Estou pensando em pessoas como Luísa Trajano, sei lá, a Anitta, a Flávia Oliveira, tantas outras, mas a impressão é de que, em geral, o papel da mulher no âmbito do trabalho ainda não é tão desenvolvido quanto devia ser. O que você teria que falar sobre isso? Com certeza, o senhor está absolutamente correto. A mulher teve grandes avanços nas últimas décadas, né? E o senhor citou aí o nome de uma porção de mulheres, né? Que se são influentes hoje em dia no Brasil e até extrapolando o Brasil, né? Já fazem, né, sucesso e são conhecidas no mundo. Mas, se a gente for verificar o percentual que elas representam no universo feminino, elas são uma pequena minoria. Isso quer dizer que a grande maioria das mulheres não tem esse poder e essa ascensão. Começando, por exemplo, na política. As cotas que foram feitas para, né, os partidos lançarem candidatas femininas, em muitas situações, essas cotas não são preenchidas. Ora, se isso for preenchido, era um canal para a ascensão das mulheres no aspecto político. Voltando para o contexto das organizações, que é a minha especialidade. Embora as mulheres, a força de trabalho feminina tenha aumentado muito desde a época da Revolução Industrial, o que a gente observa é que as mulheres entraram na força de trabalho, mas a dificuldade delas ascenderem aos cargos de maior poder, de maior prestígio, aos cargos de liderança, ainda é muito grande. Uma pesquisa recente mostrou que na força global, e eu estou falando aí, então, de outros países mais desenvolvidos
culturalmente que até tem mais mulheres, né, em posições de poder, mas na força global as mulheres representavam apenas 29% dos cargos de liderança. Isso em termos mundiais. Olha, isso você fala uma coisa muito certa, né? E não se refere só à situação no Brasil, né? Em outros países em ascensão, mas também no mundo industrializado, né? Tem uma discussão muito forte na Alemanha sobre cotas nas empresas, né? Na liderança das empresas. Eu dei uma olhada agora no meu ministério, que é o Ministério dos Assuntos das Relações Exteriores da Alemanha. Também é umas 28% dos cargos né, de liderança estão em mãos de mulheres, né? É muito pouco isso. Na verdade, quem é muito melhor são, às vezes, países do chamado terceiro mundo, né? Por exemplo, Uganda, né? Tem um número muito mais alto, né, de mulheres em posições de poder, né? Enfim, e também eu gostaria de falar com você um pouco sobre problemas estruturais, né? As mulheres muitas vezes têm essa dupla carga, né? São normalmente elas que cuidam dos filhos, que fazem café da manhã para eles, levam para a escola, depois vão para o trabalho, se preocupam de novo como pegar os filhos do trabalho, sabe? Essas coisas, preparar a comidinha para jantar e tudo isso. E isso também é muito. Eu sou homem, né? Mas eu posso imaginar que isso é muito esgotante, né? E também é um impedimento ao desdobramento, né, de todos os talentos que as mulheres levam ao jogo. Como você responderia a isso? Sem dúvida, essa dupla jornada de trabalho acaba por afetar muito mais as mulheres, porque o que acontece é que as mulheres saíram do contexto doméstico e privado, entraram na força de trabalho e passaram, então, né, a não concorrer, porque, como eu já disse, né, os homens são maioria ainda em cargos de liderança, mas elas passaram também, elas entraram no mundo público, né, que lá no passado era reservado apenas aos homens, mas elas continuaram, na sua grande maioria, sozinhas no papel doméstico que elas já desempenhavam. E aí, por conta disso, houve uma sobrecarga das mulheres no sentido de desenvolver essa dupla jornada de trabalho. E, sem dúvida, leva ao burnout. Inclusive, nos tempos de pandemia, a gente houve um aumento dos índices de burnout, principalmente por conta entre as mulheres, porque, embora a gente pudesse imaginar que elas estando em casa seria mais fácil administrar, pelo contrário, se tornou mais difícil, e tem várias pesquisas mostrando isso. Por quê? Se tornou mais difícil porque as crianças também ficaram em casa, então elas tinham que trabalhar em casa e ainda cuidar das crianças o tempo todo, porque as crianças também não iam para a escola. Então, de fato, essa dupla jornada de trabalho gera, sem dúvida, um estresse maior nas mulheres. Mas, voltando à questão das organizações, está nas mãos das organizações desenvolverem políticas que auxiliem a mulher a lidar com essa dupla jornada de trabalho. E quais seriam essas políticas, essas dicas que você poderia dar às empresas? Por exemplo, a questão de horários mais flexíveis de trabalho, porque, veja bem, foi instalado o home office, mas, se você ver, isso é dependendo de cargos, de cargos hierárquicos mais superiores, porque, em geral, pessoas de nível superior, porque as trabalhadoras que trabalham, por exemplo, na área de serviços, elas pouco não tiveram home office, elas continuaram lá trabalhando. Então,
a questão de horários mais flexíveis de trabalho que permitam à mulher conciliar melhor esses papéis seria muito bem-vindo. Um aumento do número de creches, quer dizer, as empresas, dependendo do seu tamanho, poderiam patrocinar creches ou poderiam auxiliar, né, as trabalhadoras a colocarem seus filhos na creche. Então, eu acho que isso também pode auxiliar a mulher nessa dupla jornada de trabalho. Enfim, eu acho que são medidas que podem auxiliar a mulher a lidar melhor com essa dupla jornada de trabalho. Com certeza. E você observa já umas melhorias nos últimos anos, ou é tudo isso num passo muito lento ainda? O que você acha? O passo é muito lento, sim, e eu observo que nas grandes empresas existe uma adoção maior dessas políticas de apoio à mulher nessa dupla jornada de trabalho. Mas nas empresas menores, que são a maioria, é muito difícil ver essas medidas sendo implementadas. E, obviamente, isso acaba penalizando, né, as mulheres. E eu acredito que isso possa ser responsável pelo fato de cada vez mais mulheres que querem fazer carreira optarem cada vez mais por a maternidade tardia ou por não quererem ter filhos, por conta dessa dificuldade de conciliação desses papéis. Porque elas não isso têm... se observe. Isso se observe na Europa, né? Por exemplo. Né? Não é? E aqui a gente está começando a ver isso. As mulheres que querem fazer carreiras, cada vez mais elas estão optando por isso. Porque é uma forma de não lidar com essa dupla jornada. E um outro assunto que acho interessante e deplorável pelo que li e vi também tem experiências anedóticas, né? Mulheres têm mais tendência de sentir, sabe, tem essa palavra imposter syndrome, né? Síndrome de impostor ou impostora, essa coisa, será que vou me candidatar a essa vaga? Não, eu acho que não sou qualificada para isso, né? As mulheres têm isso muito mais do que homens, que sempre se acham super qualificados para qualquer coisa, né? E você vem observando isso também, e como você enfrentaria esse tema, né? A questão, isso acontece sim, e a questão é histórica e estrutural. Quer dizer, assim, a origem disso vem exatamente desses estereótipos e dessas práticas discriminatórias, né, que vem lá desde da sociedade patriarcal, que o homem é que cuidava da casa e provia e a mulher ficava em casa. As mulheres saíram para o mundo do trabalho, mas esses estereótipos continuam na sociedade. É porque a mulher é inferior, o homem é mais competente. E veja bem, eu não estou falando de crenças individuais, não. São crenças que se instalam na sociedade e muitas vezes na sociedade e, óbvio, também nas organizações, que principalmente nas organizações mais masculinas, que têm um número maior de trabalhadores homens, e aí existe essa crença generalizada da inferioridade da mulher para ocupar determinados cargos, principalmente os cargos de liderança. E as crenças são, a mulher é muito emotiva, a mulher não é tão racional quanto o homem, e aí isso não faz com que ela não seja tão competente quanto o homem. E aí o que acontece? Muitas vezes isso acaba por influenciar as mulheres. Elas passam a duvidar da sua própria competência, da sua própria habilidade. E aí elas muitas vezes acabam se conformando a ocupar cargos hierarquicamente menores. Elas não se lançam à busca de cargos de maior poder e prestígio
por conta dessa crença. O que eu quero dizer é que a crença que existe na sociedade acaba por influenciar individualmente algumas mulheres. E aí, entra de novo a importância das organizações de trabalho promoverem treinamentos que mostrem às mulheres que elas são competentes, que elas podem, promoverem treinamentos específicos para a liderança feminina. Existem muitas organizações que fazem isso, principalmente no exterior. Aqui, eu sei que na Alemanha tem bastante, que tem atualmente um forte incentivo nas empresas a essa questão da liderança feminina. Sim. Aqui, Sim. a gente ainda não observa tanto isso, mas é uma ferramenta que pode ser usada para isso, para fortalecer e empoderar as mulheres, no sentido de não se sentirem menos competentes, principalmente na hora de desempenhar cargos mais altos. E você já viu best practices em algumas empresas, coisas que você achou que funcionam, podem ser aplicadas em outras empresas, outras organizações de trabalho? Coisas também, sabe, muito vai demorar bastante para se desenvolver, mas alguns avanços básicos talvez já possam ser alcançados a um prazo mais curto. Você teria algumas dicas para isso ou vem observando best practices? Eu acho que, assim, essa questão da diversidade em geral, não apenas a questão da diversidade de gênero, né? Mas a diversidade em geral, em termos de raça, né? Também está sendo cada vez mais abordada pelas organizações. E aí, por exemplo, medidas mais imediatas. Na hora do recrutamento, quando eu vou selecionar novos trabalhadores, já existe a preocupação entre algumas empresas no sentido de selecionar igualmente. Óbvio que se tem o mesmo currículo, selecionar igualmente homens e mulheres. Ou seja, não, porque isso às vezes é automático. Sim, As pessoas não têm muita consciência disso. Agora, se elas têm consciência que é importante instalar a igualdade de gênero na empresa, elas vão se preocupar. Na hora da seleção, não, vamos procurar botar igualmente homens e mulheres dentro de uma mesma hierarquia, dentro de um mesmo cargo. Essa é uma medida que pode ser aplicada de imediato. Sim, faz muito sentido. Exato, essa é uma das coisas. A outra coisa, como eu já disse, é preparar as mulheres para a liderança. Porque se existe uma maioria de homens, obviamente, os cargos de liderança vão continuar a ser ocupados pelos homens. Então, por que não preparar as mulheres para a liderança? E aí, além dos programas formais de liderança, algo que tem funcionado muito bem é pegar as mulheres que são líderes e usá-las como mentoras daquelas que estão em início de carreira. Então, esta também é uma possibilidade das mulheres irem aos poucos sendo preparadas para a liderança. Né? Vendo outras que já chegaram, né, a esses cargos que dá para fazer, né, é possível, até, sei lá, mães, né? A minha ministra, por exemplo, tem 2 crianças. Eu não sei como ela faz, né? Mas ela faz, né? Resolve, né? E é possível, obviamente. Só tem que ter bons exemplos para demonstrar isso, né? Esses exemplos podem ser transmitidos, porque, por vezes, a pessoa fica lá no seu cargo e, se ela não for solicitada, ela não vai passar essa experiência. Mas, se ela for solicitada, ela vai poder passar essa experiência e outras mulheres que não tinham essas ideias vão poder conviver e talvez passar a
fazer também aquilo que as outras fazem. Então, isso é muito fácil de se desenvolver, porque um treinamento formal, por exemplo, já é mais difícil de ser implementado. Sim. Mas o sistema de mentoria, de dividir experiências, fazer palestras, é algo que, se a organização tiver vontade, ela pode fazer sem muito custo e sem muito trabalho, né? No sentido de organizar. Ótima dica, muito obrigado, Maria Cristina. Já estamos chegando ao final, né, da nossa live, porque é sempre uma coisa mais curta, né? Mas foi super interessante. Boas dicas de você. E só para terminar, né, a nossa conversa, que gostei muito. Voltando à Alemanha, né, sua ligação com a Alemanha, como no começo, qual foi o motivo para botar os filhos, depois netos na escola alemã, fazer esse intercâmbio? Você teve alguma ligação antes ou foi assim uma coisa que se realizou organicamente? Não, eu não tinha nenhuma ligação anterior com a Alemanha. Quando os meus filhos estavam na idade escolar, eu comecei a procurar um colégio, né, que eu pudesse colocá-los e um colégio que eles pudessem seguir até a época do vestibular, que na época se chamava, né, vestibular, que eles dessem uma boa preparação. E aí, um dos colégios que me foi indicado na época foi o Cruzeiro. Eu tive boas referências do Cruzeiro, então eu os coloquei lá e fiquei muito satisfeita na época, porque além de o colégio ser um colégio assim que tinha essa ênfase de preparar os alunos para, né, o vestibular, ele era um colégio que tinha como um dos seus pilares a transmissão de valores humanistas. Isso é uma coisa que me marcou muito no Cruzeiro, que ele fazia questão de transmitir esses valores humanistas. Então, não era só a coisa rígida de preparação para o vestibular, era uma coisa também de desenvolver, né, valores de formação de caráter, né? Isso, valores de colaboração, de conhecimento de outra cultura, porque o colégio enfatiza isso. E aí eu fiquei muito satisfeita. Por conta disso, acabou que a minha filha acabou indo morar lá. E quando foi agora, meu neto, né? Já tá com 7 anos. Há 2 anos atrás, na época, o meu filho também quis colocar o filho lá, porque se sentiu também muito satisfeito com o colégio. Tá. Ótimo. Muito bem, Maria Cristina. Então, eu acho que a gente chegou ao final, né, da nossa live hoje mesmo. Muito obrigado, né, pela sua fala, pelas suas observações, né, que compartilhou com a gente. A gente vai manter contato sobre isso e tudo de bom para você e sua família. E einen guten Morgen an alle noch, die uns zuhören. Falei essa coisinha agora em alemão. Um ótimo dia para todos vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, daquilo que eu venho estudando há muitos anos aí com um público aí maior, tá? Muito obrigada. A gente que agradece. Tudo bem. Ok. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.